Olá, olá, boa noite! Como que estão todos vocês? Estamos aqui nessa noite maravilhosa, abrindo essa live aqui para falar com uma pessoa muito querida, uma convidada muito especial que eu trarei aqui. E nós vamos falar sobre o livro Superação. Muitas coisas boas vindo por aí. E olha, a minha convidada já chegou. Vamos chamar e convidar aqui Albaniza, que vai vir aqui nos contar umas maravilhas sobre esse livro que está prestes a ser lançado. Enviei o convite, Albaniza. Venha chegando aqui para a nossa live de hoje e vamos trazer muita coisa boa nessa live. Daiane chegando, Maria chegando. Oi, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Amanda também chegando aqui, gratidão pela presença. Antonielle, olha quanta gente maravilhosa, coautoras do livro, olha aí, Renata, a organizadora do livro Superação, seja bem-vinda, Renata. Renata foi que teve a ideia, né, de chamar essas coautoras aí para trazer, né, essa oportunidade da gente então escrever esse livro maravilhoso que vai ter capítulos incríveis, histórias profundas, reais e muito emocionantes. Boa noite, Daiane. Olá, Antonielle. Bem-vindas. Albaniza, enviei o convite para você, é só aceitar e entrar aqui ao vivo comigo. Aguardando sua presença aqui. E então a gente vai falar sobre essa live, né? Nessa live sobre o livro Superação, que foi então uma ideia, né? Um convite que a nossa querida Renata aceitou e ela então convidou, né, mais pessoas para fazerem parte e trazer cada um um pouco da sua história em capítulos de fatos reais, né? Capítulos verídicos, histórias reais de superação. E não somente de superação no ato de se superar, mas sim a palavra superação, o nome superação desse livro, ele tem duplicidade de sentido, né? Ele quer remeter você também a ter uma superação, que é uma ação super, né? Nossa, eu vou ter aquela super ação. Eu vou partir para ação, eu vou resolver os meus desafios, os meus problemas, eu vou enfrentá-los de cabeça erguida e vou ter essa ação consciente, essa sabedoria persistente para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Albaniza está com dificuldade de entrar aqui. Vou enviar o convite novamente, Albaniza. Ok? Você entrou com 2 perfis, né, Albaniza? Deixa eu ver aqui. Acho que você está aqui com 2 perfis. Vamos ver. Albaniza, escritora. Vou mandar o convite para Albaniza, escritora. Albaniza, ela também é advogada que trata várias questões jurídicas. Ai, chegando ela, maravilhosa. Vamos aguardar aqui, já vai entrar. Já dividiu a tela aqui. Oi, Albaniza, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, mas eu não estou me vendo. Novamente esse. Agora sim. Agora eu me vi. Eu acho que é Pronto, a sua câmera que estava desligada. Ai, estava que maravilha. desligada. Então, que bom estar aqui nessa conversa sobre o livro Mulheres Vibrantes. Maravilhoso com uma mulher vibrante que vai conversar comigo sobre esse livro, gente. Fátima é fantástica. É. Ela é vibrante em pessoa. Deveria se chamar
Fátima Roden Vibrante. A Albanisa está falando de um outro livro que a gente também está, né? Eu e ela, né? Hoje a gente vai falar mais sobre o livro Superação, né? O livro que foi a Renata, né, que organizou, mas eu e a Albanisa, para vocês saberem aqui, a gente também está, sim, no livro Mulheres Vibrantes. Mas hoje o foco vai ser superação. A gente vai trazer aqui muitas coisas maravilhosas sobre esse livro. São tantos livros, né, que às vezes a gente se confunde. Eu sabia que era o Superação, mas o Vibrante está tão na minha mente que ficou o Vibrante. Mas, gente, o nome dela deveria ser Fátima Roden Vibrante Superação. Ela é uma... Obrigada, Albanisa. Todas somos vibrantes e somos mulheres que temos superações. Porque se a gente não tivesse uma superação, a gente não estaria aqui, né? Então, temos que agradecer muito a nossa organizadora desse livro, a Renata, e também o seu empenho, né, de levar esse livro até para Nova York, né, que vai ser lançado, então, esse ano agora, em agosto, em Nova York, esse livro. Olha que maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, a gente está muito feliz, muito feliz. Então, Albanisa, vamos ir, então, para o nosso assunto principal aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, então, falasse um pouco de você, da sua pessoa, como você é, quem você é, e depois contasse um pouco para nós da sua iniciativa, como que você teve essa iniciativa de aceitar esse convite e participar desse livro Superação e fazer o seu capítulo, então, trazer, né, o seu capítulo, a sua história para esse livro. Fique à vontade. Então, gente, tudo começou em 2020, quando eu escrevi uma carta para mim, dizendo que em 2025 eu estaria em Nova York. E aí a gente põe o pé e Deus põe o chão. Eu não imaginaria como que eu iria para Nova York. E olha a forma que Deus achou, publicar um livro. Eu escrevi e esqueci dessa carta. E foi arrumando as minhas coisas que eu encontrei a carta e deixei em cima da mesa e depois resolvi ler. Ela tem 5 páginas, está guardadinha. E lá estava que em 2025 eu iria a Nova York. Pode? Uau! Pode. Então, escrever foi um convite. Minha mãe tinha acabado de partir para perto de Deus e eu estava num momento muito triste, porque foram muitas perdas, muita emocional, família, essa coisa toda. E conversando com Samuel, que já havia escrito outros 2 livros e-books para mim. E aí ele falou, Albanisa, você tem história de vida interessante que devem ser escritas em um livro. No primeiro momento eu pensei, será? Daí repensei e falei, é verdade, eu tenho. E entrei o primeiro livro, que foi Mulheres Vibrantes, por isso que ele está aqui na cabeça, quando comecei já falei dele. E em seguida a Renata organizou um outro livro, que foi o Superação. Eu falei, ai meu Deus, será que eu entro? Será que eu entro? Só que para o primeiro livro eu tinha escrito demais, muito. E aí eu tinha material para uns 5 capítulos. Falei, não, o material já está pronto e entrei. Mas confesso a vocês que eu entrei mais pelo networking. E no final, esse networking foi um sucesso que está me levando a Nova York. Eu tinha que entrar, porque em 2020 eu já tinha escrito que eu ia para Nova York. E aí, como que eu ia para Nova York? Deus já tinha preparado a Renata com esse conhecimento em Nova York, com esse networking lá, e está nos levando para fazer o lançamento na Biblioteca Brasileira de Nova York, né? E escrever vai além do só escrever, é uma cura. No meu caso,
Foi cura, foi libertação, foi desapego, foi dizer, eu estou viva, eu sou eu posso, eu faço. E muitas travas foram embora. E continua, é um processo contínuo. Continua essa renovação, essa nova Albaniza, que está se mostrando uma pessoa que eu não conhecia. E aí, volta e meia, eu me pego em coisas que fazia antes e estou deixando de lado. Por exemplo, eu me descobri escritora, mas a minha profissão é advocacia. Eu sou advogada, sou professora, palestrante, membro da Academia Internacional Brasileira, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, gente, tudo por meio da escrita. E eu me descobri, e junto com isso, muitas coisas estão sendo descobertas, muitas percepções. Hoje, por exemplo, eu consegui abrir mão de uma coisa na minha profissão. Muitas vezes eu fazia alguns processos voluntários. A pessoa chegava reclamando, reclamando, reclamando. Eu falei, tá bom. E aí eu estava com um para fazer que seria para o STJ. 0800. Eu falei, peraí, você é uma mulher vibrante. Você já ajuda pessoas por meio dos conhecimentos que você passa voluntariamente na internet, nos seus grupos de alunos que você passa dicas, na sua lista de transmissão. Você já faz a sua parte. O seu trabalho é o seu pão. Então você não pode dar o pão. O pão você tem que fazer. E eu não estava fazendo pão. Então foram coisas descobertas por meio da escrita, evolução por meio da escrita. Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Como que você vai se ver daqui a um tempo? O que você está fazendo para você? A Bíblia mesmo diz, ama a ti primeiro, para depois amar o outro. Então você tem que ter em abundância para poder dar. Eu ainda estou ganhando o meu pão. Então, coisas que vieram por meio da escrita, gente, é uma nova Albaniza. É uma nova Albaniza. Por isso que ela tem um H no meio. Antes não tinha esse H no meio do meu nome. Esse H, ele tem muito significado. Muito significado. E é ele que mudou minha vida, a escrita mudou minha vida, a história, esse H é história. E ele é história de muita coisa, de mudança, de transformação. Tudo por meio da escrita. É uma superação a cada dia. Superar o meu eu. Onde é que estava aquele de dar o meu pão? É o ego, gente. Então, o ego, ele faz você fazer besteira, faz você fazer coisas que você não entende. Por quê? Então, eu sou uma nova pessoa por meio da escrita, Fátima. Respondi? Nossa, maravilhoso, né? Você se redescobriu, na verdade, né? Renasci. E isso é muito poderoso, porque, na verdade, a gente renasce, a gente se redescobre e a gente assume a essência que, na verdade, a gente já era. Só que a gente não estava, a gente nasceu assim, a gente era e é, só que a gente esconde, né? A gente camufla, né, aquela nossa essência, a gente deixa ela resguardada, escondida, sabe lá para falar sobre ela quando. A gente sempre coloca empecilhos e coloca datas e coloca programas na nossa cabeça que agora não é o momento, né? E aí, como você disse ali uma frase, né, que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, é um ato de entrega, né? E tudo que a gente faz com o coração, com a emoção e também com a sabedoria, né, usando a sabedoria, é um ato de entrega. E quando a gente entrega, a gente confia, né? E como você disse, né, a gente precisa fazer
ao nosso próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. A gente precisa amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo. E muitas vezes as pessoas falam que amam o seu próximo, mas quando a gente vê a maneira como a pessoa está se tratando, como a pessoa está vivendo, a gente está vendo que ela não está amando a ela. Então ela está cumprindo esse mandamento de forma invertida, porque não é amar primeiro o próximo para depois me amar. É sim me amar para eu poder amar o próximo e dar aquilo do que o meu coração está cheio, né? Então a gente só dá aquilo que a gente tem em evidência, aquilo que a gente tem transbordando, eu sempre digo assim, a gente só transborda, nosso coração só transborda aquilo que ele tem dentro dele. Então, se a gente tem aquele desejo de colocar nossas histórias, nossos desafios, muitas vezes nossos segredos escondidos, muitas vezes as nossas dores mais profundas, que muitas vezes a gente não contou para ninguém. E de repente a gente tem uma vontade louca de colocar no papel, e ao colocar no papel a gente tem aquela vontade, nossa, mas essa história poderia ajudar muitas pessoas. E aí a gente passa a compartilhar a nossa história, a gente passa a doar esse pedaço da nossa vida, né? Esses momentos que a gente viveu, e com esses momentos, com essas experiências, desafios, superações e avanços que a gente teve nos processos que a gente passou, a gente consegue motivar e inspirar muita gente a também se redescobrir e também descobrir a sua essência e viver a sua verdadeira identidade. E isso é muito libertador e não existe nada mais gratificante, né? Então, a sua história, ela é muito comovente também, e como todas, né, que nós vamos ter nesse livro, Superação, mas todas elas têm uma essência muito real, uma essência muito vívida. Então, são histórias de que a gente lê um pedacinho e a gente resolve ler mais, ler mais, ler mais, porque a curiosidade de saber o fim da história, e na verdade não chega ao fim da história, porque uma história entra na outra, né? São histórias para vários capítulos, até por isso que a gente está em vários livros, né? Então, assim, é muito cativante isso. No momento que a gente começa, a gente parece que não quer parar mais, né? Então, e a gente se torna uma pessoa, assim, também muito grata. Uma pessoa que valoriza muito o network, como você também falou, né? Que primeiro você entrou simplesmente pelo network. O network o teu objetivo. E junto com o network veio tanta coisa, né? Tantos amigos que você conquistou, tantos sonhos que você está realizando através de um simples passo que você deu. Então, a gente está aqui nessa live hoje trazendo um pouco dessa história para motivar você que está aí a nos assistir nessa live ao vivo hoje, ou a live gravada, que a gente vai deixar também salva, que você também repense a sua vida, deixe o seu legado. Não pense em somente deixar uma herança, né? Porque a herança, a gente sempre diz, né? Não deixe somente a herança, deixe o seu legado, porque a herança, ela se perde, né? O material, ele com o tempo se perde. Agora, o tesouro que está no nosso coração, ele não se perde nunca. Então, aquilo que a gente deixar escrito em páginas, em livros, vai perpetuar, né? E felizes de quem consegue fazer isso. E hoje a gente tem livros muito antigos que hoje a gente poderia trazer e dizer, nossa, foram escritoras famosas ou escritores famosos que deixaram seu legado, que deixaram sua história, que deixaram suas experiências, principalmente suas experiências, porque a experiência vivida, sentida e superada, ela é algo que arrasta, né? Arrasta, é mais do que palavras, né? É mais do que palavras. Então, eu creio que esse livro, para nós, vai ser, assim, uma bênção nas nossas vidas, né, dos coautores todos, mas principalmente também na vida de quem a gente vai chegar, né, a gente vai conseguir tocar com essas histórias, e são histórias como que eu vou dizer, peculiares de cada pessoa, né, não são histórias
iguais ou parecidas, são histórias, algumas totalmente diferentes, né? Mas todas elas têm dentro delas todos os momentos, né? Tem a dor, tem o processo, tem o desafio, tem a resolução do desafio, tem a esperança, tem a fé, e tem o compartilhar, né? O resumo, a resolução de ter resolvido isso, de ter vencido isso, de estar aqui hoje colocando isso para fora de uma forma leve, de certa forma. Histórias tristes, histórias de dor, mas estão sendo trazidas de uma forma tão leve que trazem como que eu vou dizer, o cume, né, o ápice da cura, como você falou. Elas nos curam. Colocar para fora é o processo final da cura, né? Porque se a gente não colocar para fora, tudo que ficar lá vai nos adoecer novamente, né? E a maioria das pessoas que estão trazendo suas histórias aqui, de alguma forma, elas estavam se sentindo doentes, ou emocional, ou espiritual, ou fisicamente. Então, elas precisam dessa purificação, dá para se dizer, né? Que a gente atinge, né? Alcança, né? Pela escrita, né? E o que mais você gostaria de compartilhar, Albanisa? Porque a gente tem tanta coisa, né, para compartilhar sobre as histórias, sobre o livro, sobre as experiências, mas a gente também não tem muito tempo aqui. Essa live é só um dedinho de prosa, né, para a gente trazer aqui. Mas se quiser colocar mais alguma coisa, também lembrar das outras pessoas que a gente também é grata. Se você quiser fazer essa menção, pode ficar à vontade. E vamos ir, então, tocando a nossa live aqui. Sou grata por todas as pessoas que já passaram pela minha vida, pelos meus pais que estão aqui nessa foto, eles já não estão aqui conosco, né? Então eu sou muito grata porque parte de todo esse aprendizado, parte de toda essa cura vem desde aí com as situações vividas que te fazem chegar onde você almeja chegar. Na verdade, o que eu percebo é que tudo que vivemos são passos necessários para chegarmos onde a gente almeja, o nosso objetivo. Então, na verdade, como diz Santa Faustina, a gente tem que ser grato a tudo. E se não tivesse acontecido muitas coisas, eu não teria material para escrever, eu não estaria aqui nesse momento. Então, eu sou grata pelos filhos, que eu tenho 2 e 2 netinhas. Sou grata por tudo que vivi e sou grata principalmente por ter conseguido me libertar de tudo, por ter conseguido chegar por meio da escritora, por me tornar uma escritora internacional e por meio da escrita me curar. E grata principalmente por Samuel ter me dado essa oportunidade, porque se ele não tivesse me chamado, eu não seria essa Albanisa que eu sou hoje, eu não teria tido a oportunidade de escrever, de colocar para fora e nem de ver tudo como ensinamento, como escola. Então viemos aqui para aprender. Estamos nesse mundo para aprender. E deixar aquelas coisas que você acha que não é boa, deixa ir. Não leva com você. Deixa ir. E estamos livres. Gratidão, Fátima, gratidão, Samuel, gratidão, meu pai e minha mãe, gratidão, meus filhos, gratidão a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que eu escrevesse, por tudo que aconteceu, porque só escreve quem tem história, né? Quem não tem, não tem o que escrever. E reconhecer a sua vida, a sua trajetória como uma história é um tesouro. E ter a oportunidade de colocar esse tesouro no papel para alimentar outras pessoas é outra oportunidade. Gente, somos todos diamantes brutos, prontos a serem lapidados. Só precisamos ver como. Amo essa
frase, amo essa frase. E feliz daquele que se deixa lapidar, porque lapidação dói, né? Dói. Dói. E a gente precisa da dor para conseguir a vitória, conseguir a cura, conseguir a superação, né? E Samuel, então, que a Albanisa falou ali, é o nosso escritor e mentor, que está acima de nós aí, nos orientando, nos dando suporte, nos dando a mentoria, editando nossos livros, e então a editora Legado, né, que é então coordenada pelo Samuel, é a nossa editora, e então o lançamento vai ser então em Nova York, como a Albanisa também já citou aí, como que é o nome agora ainda da editora? Portal da Cultura Brasileira, né? Uhum. E então a gente vai ter esse lançamento em dia 13 de agosto desse ano, agora de 2025. E a gente quer agradecer também essa oportunidade de ter esse livro, então, lançado nesse lugar maravilhoso, onde a gente está recebendo todo o apoio, está recebendo todo o incentivo, e principalmente a Renata, né, que fez essa ponte, né, que conseguiu, então, essa oportunidade. A Tereza Pinto também, a gente quer agradecer. Agradecer a todos os coautores, né, que estão nesse livro maravilhoso, que estão uns motivando aos outros, cada história que quando a gente senta para fazer as nossas reuniões semanais, porque não pense que escrever um livro é tão fácil assim, né? A gente tem reuniões semanais, onde a gente lê os capítulos dos colegas, onde a gente questiona, onde a gente analisa, onde a gente pondera, onde a gente faz pontuações, né? Observações, críticas, elogios. Então, é muito emocionante só o ato da gente participar. Então, quem de vocês aqui está nos escutando e tem um pinguinho de desejo que seja de um dia também colocar a sua história, não deixe de nos procurar, de nos seguir, todas as nossas redes sociais aí, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os arroba de todas as pessoas que a gente citou aqui. E também vamos ter colaboradores para essa live também, então a Albanisa, a Renata, e vão ficar salvas também nos perfis delas, essas lives, e a gente gostaria muito que você nos acompanhasse nos nossos canais de transmissão e nas nossas redes sociais, para que ficassem por dentro de tudo que a gente está trazendo de novidades, além da novidade do livro Superação, é claro. Então, cada uma de nós tem o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito, a sua vocação e missão, né? E a gente está trazendo de forma muito singela, muito simples, muito humilde, para que todas as pessoas possam ser também ajudadas e beneficiadas com todo esse nosso aprendizado e conhecimento que a gente está expandindo, então, em nossas redes sociais. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui e que estão assistindo esse vídeo hoje, nesse momento, e ao vivo, e também o gravado, né? E as suas considerações finais, uma frase, algo que você quer deixar de inspiração aí. Então, mais uma vez, agradeço a organizadora do livro, Renata, e Roberta, que está lá fazendo o link em Nova York, que ela mora lá nos Estados Unidos. Então, gratidão. E eu quero deixar uma frase: sejam livres para lapidarem o diamante de vocês. Nossa, sejam... Maravilha, né? Maravilha. E não podemos deixar de agradecer também a Maria Eduarda, né? Que é a ponte que está nos ajudando a organizar essas lives, a agendar essas lives. Então, temos muitas pessoas que estão nos auxiliando, né, nesse processo. E quem anda sozinho até chega lá, mas pode demorar. Agora, quem anda em bando, quem anda com amigos, quem anda com
outras pessoas, chega lá muito mais rápido. Essa é a minha frase de motivação, inspiração para vocês que estão aqui. Muito obrigada e uma boa noite e até a próxima oportunidade. Essa é a primeira live hoje do livro Superação. Vai ter muitas outras ainda. Fique atento aí nas nossas redes sociais. Gratidão. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estão aqui ainda participando e colocando seus comentários aí. Muito obrigada a todos. Obrigada pelos parabéns, pelos elogios, pelos coraçõezinhos. Gratidão. Gratidão.